Boa noite, Jaqueline, da Grande Patriota. Boa tarde, boa noite. Vamos começando então, e aí as pessoas vão entrando, né, como costuma ser o webinar. Boa noite para todos que estão nos assistindo ao vivo. Eu antes só queria esclarecer, nós temos bate-papo, essas mensagens rápidas. Se vocês quiserem fazer perguntas para a Gisela responder ao longo aqui do webinar, usem, por favor, aquele espaço que está embaixo, Q e A, né? Porque o Zoom traduziu tudo, mas não traduziu QA, Questions and Answers, perguntas e respostas, que aí me facilita aqui para eu poder identificar o que é uma pergunta, né? E no final passar para a Gisela também, obviamente sempre dependendo do tempo. Então, de novo, boa noite a todos que nos assistem ao vivo. Eu sou Luiz Antônio Dib. Esse é mais um webinar da série Diálogos COPEAD, minha segunda participação aqui nesse formato. E hoje eu estou muito feliz, sem trocadilho com o tema do nosso webinar, porque eu tenho como convidada a Gisela Sender, a quem eu queria começar agradecendo a presença. Boa noite, Gisela. Boa noite a todos, obrigada a todos pela presença, pelo tempo dedicado aqui para a gente. E o nosso objetivo aqui com essa série do COPEAD, né, é sempre trazer profissionais ou de destaque no mercado, né, ou pensadores acadêmicos que vão trazer informações, nos fazer refletir sobre últimas tendências, últimos modelos, né, sempre focando no nosso público de alunos, ex-alunos e amigos aqui do Instituto COPEAD. A Gisela atende esses dois perfis, quer dizer, a Gisela, por um lado, tem mais de 20 anos de experiência, ela começou muito nova, então por isso que não parece, mas ela já acumulou essa experiência, principalmente liderando projetos de consultoria, primeiro na Accenture, atualmente na K2, sempre para grandes clientes, e também como executiva, né, de grandes empresas como a Oi, como na época Estácio, atual Edux. E no lado acadêmico, a Gisela tem um mestrado pela COPEAD e recentemente acabou de defender sua tese de doutorado também pelo COPEAD, né, e está voltando de um período extenso de 18 meses que ela passou nos Estados Unidos como Visiting Scholar na Florida International University. A tese da Gisela foi defendida aqui nesse ano complicado, né, de 2020, defendida e aprovada, e justamente tratou do tema da nossa conversa de hoje. Só que eu desconfio que talvez a trajetória profissional da Gisela também tenha motivado ela a estudar esse tema, então eu queria começar com essa pergunta para você, Gisela, se pudesse contar um pouco da sua trajetória e onde que foi despertado o seu interesse pela felicidade no trabalho. Bom, é verdade, acho que a minha trajetória levou à culminância desse momento. Eu sou engenheira de produção, então uma engenheira estudando esse assunto já causa um pouco estranheza, né? Eu tenho uma formação quantitativa, analítica, trabalhei, como você falou, com consultoria sempre e em áreas de projetos, áreas de processos, de planejamento, então umas áreas bem formatadas e bem diferentes desse tema que a gente está tratando hoje. Mas como a minha filha bem define, eu virei uma engenheira de gente, né? Então, acho que esse seria meu novo posicionamento. Durante todos esses anos de trabalho, eu acho que o que eu tive em comum nessa minha trajetória e que todo mundo tem é lidar com pessoas. Então, eu tive muitos chefes, eu tive muitas equipes, eu tive muitos pares. Uma coisa que eu vinha observando no ambiente de trabalho era essa oscilação de emoções, né? Como as pessoas às vezes estavam se sentindo muito bem, às vezes estavam se sentindo muito mal, como que afetava a saúde, como que trazia muita satisfação. E isso foi uma coisa que sempre me trouxe muita curiosidade de entender o fenômeno. No meu mestrado, eu tangenciei o assunto estudando folga organizacional, que são os recursos que você tem a mais do que o mínimo necessário para operar num mundo de muita pressão, mas não foi ainda o ponto. E aí, em 2015, eu vislumbrei uma possibilidade de encaixar o doutorado nas minhas atividades, né, como consultora, trabalhar part-time como consultora e conseguir me dedicar, e aí mergulhei de cabeça nesse assunto. E como você falou, nesse último 1 ano e meio, era para ter sido 2 anos, a pandemia encurtou aí o período, eu estava lá nos Estados Unidos, eu fui trabalhar com a professora que criou o primeiro curso de Happiness at Work numa universidade americana, e entender um pouquinho lá do que está acontecendo também
nesse assunto. Excelente. E é interessante, pelo menos, comparando aqui com a minha tese de doutorado, eu pesquisei um tipo de empresa, né? No meu caso, Born Globos, empresas que se internacionalizavam rapidamente e tal. Felicidade, a meus olhos e ouvidos, quer dizer, parece uma coisa muito mais ampla. Existem definições objetivas do que seja felicidade? Quer dizer, como é que você lidou com isso na sua pesquisa? Como é que você operacionalizou? Eu quase que usei aqui o termo construto, que é coisa de academia, mas esse conceito de felicidade. Então, ao contrário do que você fez, que foi muito focado, como minha curiosidade era entender o fenômeno, eu realmente tive o desafio de trabalhar uma tese de doutorado que te puxa para fazer uma coisa específica. Tentei ser o mais ampla possível, acabei que no final precisei, para a tese, fechar um pouquinho mais o escopo, mas eu consegui ter esse overview que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês. Existem, sim, várias definições de felicidade, porque é subjetivo, né? Eu não estou falando de o que é um ativo circulante no balanço, né? Então, existem, e essa questão da falta das diversas definições, ela está no cerne das controvérsias sobre o assunto. Então, quando você vê que uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, às vezes elas estão falando de coisas diferentes e estão chamando do mesmo nome. Então, para os meus estudos e para tudo que eu produzi a respeito, porque a gente vai bater o papo hoje, eu estou considerando que felicidade é um estado psicológico, então, como tal, ele é transitório, e ele é influenciado por uma série de fatores, e, ao mesmo tempo, ele traz uma série de consequências, tanto para o próprio indivíduo, né, em termos de comportamentos dele, quanto indiretamente para as organizações, porque à medida que esses indivíduos têm esses comportamentos, essas mudanças de comportamento, espera-se positivamente, eles colaboram também com as organizações. Então, esse foi o caminho que norteou aí os estudos, né, e as pesquisas. E a gente pode falar que felicidade não é uma coisa que se atinge e fica lá, é uma coisa que vai e volta, é isso? É um estado transitório. Ele é um estado Transitório. e um estado normalmente ele é transitório. A gente vai falar um pouquinho lá para frente o que compõe esse estado e o quanto disso é permanente e o quanto disso oscila, né? Você tem componentes lá dentro, mas de uma forma geral não dá para dizer assim, fiquei feliz, o Felizes para Sempre do conto de fada é o conto de fada. Eu acho que isso todo mundo que está assistindo já percebeu, né? Não precisava eu estar falando aqui. Né? Somos todos normais, então o pessoal já ficou mais tranquilo. Eu tenho a sensação, não é minha área de pesquisa, embora agora até que eu estou indo para julgamento, tomar de decisão, estou começando a olhar assim, uma série de estudos surgindo sobre felicidade. Estou achando muito interessante. Tem algum motivo para esse assunto estar sendo estudado nesse momento, ou pelo menos nos últimos anos, e sobre essa ótica mais corporativa? Tem, né? A verdade também foi um longo caminho até a gente estar aqui no webinar da COPEAD, uma escola de negócio de prestígio, falando de felicidade, né? E, na verdade, se você olhar bem lá para trás, né? O Adam Smith, né, o pai do capitalismo, ele cunhou que os homens, que as pessoas, não posso falar mais homem, né? As pessoas elas trabalham por um salário. Né? Então, elas trabalham por uma remuneração. E a partir daí, toda a lógica de gestão de pessoas, toda a lógica de modelo de gestão foi baseada nisso, né? Que a recompensa seria uma remuneração. E aí vem o início do século XX, né? Com o Taylor e a administração científica. Então, de novo, o modelo de gestão muito focado em produtividade e na separação do processo produtivo, né? Eu sou engenheira de produção, aprendi isso no primeiro período de engenharia de produção, que você é mais eficiente se você se especializar. E aí, com isso, você foi perdendo a conexão com o trabalho. Até que lá para 1920, 1930, né? Início de 1930, vieram os Hawthorne Studies, que são muito famosos, né? Que é um marco em estudos organizacionais, em comportamento organizacional. Para quem não conhece, aqui rapidamente, foi feito um experimento, né? A fábrica estava crescendo muito, a produção precisava crescer muito, então eles estavam fazendo experimentos de como aumentar a produtividade. Então, eles fizeram lá um piloto e compararam uma célula com mais iluminação e uma célula com menos iluminação para ver qual era o resultado em produtividade, para não gastar muita eletricidade e tudo mais.
E a surpresa foi que as duas células tiveram uma melhoria de produtividade, a com mais luz e a com menos luz. Por que isso? Porque, na verdade, o impacto estava na percepção de que tinha alguém preocupado com o bem-estar deles. Né? Mais do que o bem-estar, do que a luz em si, foi essa preocupação da gestão. E isso acendeu ali uma luz, né, tanto para os estudiosos quanto para a gestão para as empresas, né? E uma série de estudos foram desenvolvidos aí, pegando o construto que você falou lá atrás, a gente tem uma série de construtos sendo desenvolvidos no último século, né, quase, a gente está em 2020, então você escuta satisfação, engagement, né, engajamento, motivação, comprometimento. Então, assim, são construtos ligeiramente diferentes, mas que têm um core comum, que é como que a pessoa se sente em relação ao seu trabalho. E uma série de estudos tentando linkar o job satisfaction, né, a satisfação do trabalho, com a produtividade, com a performance, e esses estudos não eram conclusivos. Então, esse assunto ele era meio nebuloso, né? E no momento em que a gestão era muito focada em resultado, esse assunto não colava muito. Quando foi no final da década de 90, início de 2000, teve o advento da psicologia positiva, né, com Martin Seligman. E aí esse assunto de felicidade, né, de olhar para o lado positivo das pessoas, ele começou a ficar mais comum, né? E a gente começou a ver a ciência da felicidade por tudo que é lado, né? Tem capa de Veja, programa no Globo Repórter, né? Quando dizem, o pessoal de finanças diz que quando o seu porteiro fala de ações, né? O motorista de táxi, tá todo mundo falando da tua mãe, tá falando de ação, é porque está na hora de vender, né? Mas enfim, aqui você começa a ver que cai no gosto popular e que esse assunto começa a ter um apelo, e obviamente isso tem um reflexo enorme nas organizações. Do ponto de vista da academia, começou de novo a se tentar estudar a relação da felicidade com os resultados das empresas. Tem até uma expressão que se chama Happy Productive Worker Thesis, né, que é a tese de que trabalhadores mais felizes são mais produtivos, e uma série de estudos a respeito. Inclusive, mês passado apresentei um estudo meu que dá um panorama dos 20 anos de pesquisas, dos últimos 20 anos, desde o ano 2000, né, de pesquisas sobre o Happy Productive Worker Thesis, e ele foi aceito para publicação num jornal internacional. Quem tiver interesse, só me procura que eu consigo passar o estudo. A conclusão do estudo é o seguinte: quando a gente olha para a felicidade muito focada no trabalho, né, com definições ligadas à satisfação no trabalho, essa tese não se comprova. Quando você olha para bem-estar de uma forma mais geral, aí sim você começa a ter resultados mais conclusivos, né? O que parece bater com uma coisa intuitiva de que você é um todo, né? Então, quando você é mais feliz como um todo, isso se reflete mais no resultado do que uma parte só da tua vida. E aí você começa a ver também certificações como Great Place to Work e estudos mostrando que resultados de empresas que têm a certificação de Great Place to Work são melhores do que os do mercado como um todo, né? Você consegue ver isso, tem na Forbes, e aí esse negócio começa a ter um apelo maior para as empresas. Existem três grandes, como eu falei antes, três grandes tipos de consequências da felicidade dentro das organizações. Uma é nos resultados organizacionais, então tem estudos que mostram que a produtividade aumenta, os custos com o pessoal caem porque tem menos turnover, tem menos absenteísmo, você melhora a lucratividade, melhora vendas, melhora a satisfação com o cliente, porque os funcionários atendem de uma maneira mais feliz. Você melhora os comportamentos individuais, né? Então você consegue ver o efeito na pessoa. A pessoa ela tem um comportamento mais inovador, ela trabalha melhor em equipe, ela tem um desempenho que a gente chama de extra role, ela faz além do que é esperado dela. E tem até efeitos que são para a pessoa mesmo, né? Você vê assim, as pessoas mais felizes ficam menos desempregadas, as pessoas mais felizes normalmente têm uma média de salário mais alto, têm mais saúde.
Então, é um ganha-ganha, né? É bom para a empresa, é bom para o colaborador, e é por isso que ele dentro da disciplina de comportamento organizacional, ele é conhecido como Santo Grau, né? O Holy Grail dos estudos organizacionais. Se você conseguir alcançar ele, você fica com os seus funcionários felizes e você tem melhores resultados. Então, é por isso que agora esse assunto veio à tona dentro do mundo corporativo também. Talvez até as pessoas tenham demorado um pouquinho demais a botar atenção nisso. Acho que foi um ciclo, porque eu acho que precisou se amadurecer o conceito, as medidas, os construtos, para poder ter certeza de que isso realmente faz sentido, né? E que não vai se investir recurso e tempo sem ter resultado mesmo, né? Que é assim que, para o bem ou para o mal, as organizações decidem a alocação de recurso, planejam a sua estratégia e suas práticas, né? Agora, é óbvio que a felicidade é importante para os indivíduos. Nós sabemos como é bom, né? Quando a gente está vivendo, né, um desses momentos de felicidade. Eu, particularmente, tive um estudo de caso que foi meu pai, que eu acho que foi a pessoa mais feliz, mesmo na adversidade. Ele operou 6 pontos de safena. A primeira coisa que ele falou para o meu irmão médico foi: do coração eu não morro mais. Quer dizer, sempre aquela pessoa que via, né, o ponto positivo, e isso foi muito positivo na vida dele, né, e de todos nós. E agora você está falando, e eu acho que também dá para a gente saber por experiência, que para as organizações é uma coisa muito boa, embora às vezes ainda prevaleça aquela imagem: não, trabalho, né, para ser feliz, é trabalho, né? O trabalho meio que vai ajudar no resto. A ciência nos ensina hoje maneiras mais efetivas de ser feliz no trabalho. Primeiro, é possível ser feliz no trabalho? O que eu poderia fazer para ser feliz? Isso parte do funcionário, da organização? Como é que isso funciona? Eu acho que antes até da gente chegar numa receita, né, de como fazer, que isso está até muito ligado com os resultados da minha pesquisa, acho que era importante a gente entender o que está por trás, né? Quando eu falei lá no início, lá da minha definição, do que a felicidade é um estado, e que tem uma série de fatores que influenciam esse estado, esses fatores são fatores de 3 naturezas, né? Tem 3 grandes grupos de fatores. O primeiro são os fatores individuais, o segundo grupo são os fatores ligados à organização, e o terceiro são ligados à função, à natureza daquela atividade que você desempenha no teu dia a dia. Os fatores individuais, eles são completamente diferentes de pessoa para pessoa, como o nome diz, né? Então, cada um é cada um. E eles são ligados à sua infância, né? Você está falando do seu pai, né? Como é que você é criado, como é que o trabalho... Qual o papel do trabalho dentro da tua família? Quando você era pequeno, você via seus pais reclamando do trabalho e achando o trabalho um fardo, ou você via eles sendo felizes e realizados, ou você tinha problemas financeiros e o trabalho era muito importante para viabilizar a tranquilidade da tua família. Então, a forma como você viu o trabalho dentro da tua família de origem influencia a tua percepção do trabalho hoje. A outra coisa também ligada à família é qual o teu momento do ciclo de vida. Então, se você é um recém-formado, solteiro, que mora na casa dos pais, o que você vai esperar do trabalho é muito diferente de você acabou de ter um filho, ou se você está prestes a se aposentar, então, ou você tem que sustentar alguém. Então, esse momento do ciclo de vida também influencia. A personalidade também tem tudo a ver, então tem estudos, se usa muito o modelo de Big Five, entre outros, o MBTI também, mas o Big Five, os estudos dizem que pessoas mais extrovertidas, por exemplo, têm a tendência a serem mais felizes de uma forma geral e no trabalho, com certeza. E dados demográficos, né? Por exemplo, idade. Existe uma curva U de felicidade, né? Cujo vale é por volta lá dos 50 anos. Né? 40 e 50, né? Então, se chama infelicidade de meia-idade, que é a crise de meia-idade. Então, assim, quanto você pode fugir disso, né? Escolaridade, né? A gente estava comentando antes, eu estava lendo um livro, me preparando para entrar no doutorado, e me deparo com a seguinte frase: ter um diploma é bom, mas provavelmente você não deveria fazer um doutorado se quer maximizar sua satisfação com a vida. E eu fui lá e fiz o doutorado, né? Então, esse é o livro do Paul Dolan. Esse é o livro do Paul Dolan, né? E Estado Civil, os estudos dizem que pessoas casadas são mais felizes, que mulheres são mais felizes, mas são mais ansiosas,
que a inteligência tem um efeito negativo na satisfação com o trabalho, especificamente. E tem uma questão de vocação, né? De como é que você encara o trabalho. Isso também eu acho uma coisa bem bacana, uma visão bem legal, que tem um estudo eu não sei falar o nome dela, que é um monte de consoantes, mas é Wierzbicki. Ela é lá eu cheguei até quase que eu fui fazer o meu doutorado de sanduíche lá com ela. Ela fica em Yale. E ela diz o seguinte, que você pode se relacionar com o seu trabalho, ele sendo um job, né, um trabalho, um career ou um calling, né? Um job que ele simplesmente um trabalho, e foi o que você falou lá, ele é um viabilizador das outras coisas que eu quero fazer na minha vida. Eu vou lá, faço meu trabalho, faço da melhor forma possível, me envolvo, mas a minha energia, né, o meu prazer, a minha satisfação, ela vem de outras coisas, o trabalho é um viabilizador. O segundo é o career, né, a carreira. Então, eu vou lá e vejo que eu quero conseguir montar uma carreira, não importa tanto, hoje em dia não importa tanto a organização, né? Mas assim, você vai vendo que você vai subindo passo a passo, o importante é você subir na carreira, não importa nem tanto aquilo que você está fazendo. E o terceiro, que é o nirvana, que é o calling, é um chamado. Então, assim, você nasceu para fazer aquilo, então você tira toda a tua energia daquilo, então você vê, normalmente médicos, né? São muito imbuídos desse espírito. Professores também, poxa, adoro dar aula, nasci para isso, eu tenho uma missão de formar pessoas, né? Então, obviamente, as pessoas que têm um calling, têm um chamado e conseguem trabalhar com isso, elas tendem a ser mais felizes no trabalho. E, finalmente, e a maior parte, e é o ponto que eu acho mais interessante dos fatores individuais, é a herança genética, né? Então, como praticamente tudo na vida, a gente tem uma parcela do quanto a gente pode ser feliz no trabalho que tem a ver com da onde a gente veio, né? Da nossa herança. Queria só compartilhar com vocês rapidinho dois slides que eu acho que vai ficar mais Ótimo. fácil de visualizar. Peraí, aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui é o seguinte, essa linha reta que está aqui no meio é o que a gente chama de set point. Os estudiosos chamam de set point. O set point é uma felicidade basal, é um baseline que a gente herda geneticamente e que é o que é mais ou menos o nível de felicidade que a gente vai ter ao longo da vida. Você falou do teu pai, né? Você falou, poxa, meu pai depois de operar fez uma brincadeirinha. Ele devia ter um set point super alto, entendeu? Porque a gente conhece vários casos de pessoas que são muito bem-humoradas, você vê essas pessoas fazendo piada e está sempre sorrindo, no matter what, qualquer que seja a situação, e você vê outras pessoas que são mais para baixo, são mais fechadas, são mais emburradas, assim, pô, aconteceu uma coisa super legal, a pessoa não está nem sorrindo, né? Essas pessoas têm um set point mais baixo. Então, as coisas vão acontecendo ao longo da nossa vida, coisas boas e coisas ruins, e a gente vai ficando feliz, e a gente vai ficando triste, mas a tendência é sempre voltar para esse set point, né? E isso é uma coisa boa, né? Quer dizer, porque se de um lado, Deixa, puxa... só desculpe, eu te perguntar uma coisa, porque é muito comum a gente pensar assim, não, mas se eu conseguir aquela promoção no trabalho, aí eu vou ser pronto, muito mais feliz. Não funciona assim, então. Não, isso que você está falando se chama hedonic treadmill, que é uma esteira hedônica. Sabe a esteira que você corre, corre, corre e não sai do lugar? Então, você coloca um objetivo para você que é um objetivo externo, né? Que é um objetivo que você associa o aumento do teu nível de felicidade com alguma coisa que vai acontecer. Não é verdade. A tendência é você voltar para a tua felicidade basal, para o teu set point. Que, na verdade, não é um set point, é um set range, né? Você tem uma certa flexibilidade ali. E como é que isso foi descoberto? Foram feitos estudos com pares de gêmeos que foram separados, né? E passaram por circunstâncias muito diferentes e que, ao longo da vida, tiveram níveis de felicidade similares, né? Então, com isso, se concluiu que
que existe essa parcela da felicidade que tem a ver com isso. Então, o que eu estou dizendo é que é para o bem e para o mal. Então, poxa, consegui lá a minha promoção, mas que saco, daqui 2 dias depois já passou o efeito, todo mundo já deve ter passado por isso. Mas, por outro lado, eu acho que o lado bom é que quando acontece uma coisa ruim, você pode ficar tranquilo, porque daqui a alguns dias você vai estar bem de novo. E eu trouxe aqui um exemplo de 2 estudos que foram feitos. Um é com uma pessoa que ganhou, um grupo de pessoas que ganhou na loteria, e outro com pessoas que ficaram paralíticas. Então, você vê que o efeito de ganhar na loteria ele termina mais rápido, até porque o efeito de você ficar paralisado para o resto da vida é uma coisa muito forte, mas ele também acaba tendendo a voltar. A menos que você tenha algum outro problema muito sério de saúde, mas se for só a paralisia, você se acostuma com essa situação nova. E eu ouvi depoimentos de pessoas que ficaram paralíticas e que depois fizeram alguma coisa com isso e que até acabam encarando até como uma coisa boa, né? Então, a gente tende a voltar para esse ponto. Aí as pessoas agora devem estar se perguntando, então tá, né? Então não tem nada que eu possa fazer, a culpa é do papai e da mamãe, eu sou assim e acabou, então não importa, né? Não, não é verdade, né? Nesse próximo slide aqui, a gente vê que, na verdade, isso aqui foi feito com base em estudos, mas é um número de estudo, um número mais indicativo do que qualquer outra coisa, né? Mas o set point ele responde por 50% do nosso nível de felicidade. Os outros 50%, 10% são circunstâncias. O que são circunstâncias? Ah, estou morando no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está super perigoso, não gosto de morar aqui, ou sou casada, eu falei lá que quem é casado é mais feliz, sabe? Então, assim, o que acontece na minha vida? Então, isso também é uma boa notícia, porque é só 10%, e que tem 40% são coisas que efetivamente a gente consegue fazer, né, para poder tentar aumentar a nossa felicidade. Aí, essas coisas, o que são essas coisas? Tem livros, né? Tem a Sonia Lyubomirsky, que é uma grande pesquisadora de felicidade, ela dá aquelas dicas que tem muito a ver com psicologia positiva, que é a meditação, é fazer exercício, é ser grato e tudo mais. Eu não gosto de dar receita para ninguém, né? Porque eu acho que cada um tem que encontrar aquilo que traz prazer. Também no Dolan, o Dolan que você citou há pouco, ele fala que a vida que a felicidade é uma composição de prazer e propósito, né? Então, o que te dá prazer só você mesmo sabe. Então, o que eu costumo dizer assim, encontra essas pequenas coisas, né, que no dia a dia vão aumentar o teu grau de prazer ou vão te trazer propósito, e você consegue, dentro daqueles 40% ali, ter uma variação que pode fazer diferença no estado de felicidade que você está sentindo, né? Que É isso. essa até foi uma pergunta da Priscila aqui no nosso chat. Ela perguntou a relação de felicidade no trabalho e o propósito, que acho que você já está respondendo, entra aqui dentro desses 40%. Entra dentro desses 40% e mais, né? O propósito, eu vou falar até um pouquinho dele mais para frente, dentro lá dos fatores que estão ligados à natureza da tua função, e até mesmo da organização, se você enxerga que aquele trabalho que você faz no dia a dia tem um propósito, tem uma finalidade, você fica mais feliz, né? Tem um estudo, eu não sei se vocês já ouviram falar do efeito IKEA, né? Que quando o efeito se chama efeito IKEA, porque quando você mesmo faz, você dá mais valor, né? O esforço que se emprega, né? naquela atividade, você dá mais valor, né? E tem um outro estudo também com Legos. Esses estudos são do Dan Ariely, são super interessantes, tem até um TED Talk sobre isso. Ele é um estudioso, né? Ele é um estudioso, se não me engano, de Harvard, mas ele tem uns TED Talks muito legais. E o estudo com Lego é isso também. Se você faz o Lego, ele faz assim: você faz o Lego e desmonta o Lego, e alguém desmonta o Lego. Você faz menos Lego se você vê alguém desmontando o Lego do que se você vê alguém expondo o Lego. Então, quando você vê o propósito naquilo, obviamente isso é uma alegoria, né? Mas quando você vê o propósito naquilo que você está fazendo, esse é um dos fatores que influencia a felicidade, sim, e está dentro dos 40% que conseguem fazer essa variação e fazer subir esse baseline, né, dentro de um set range. E aí, peraí que agora eu vou descompartilhar aqui para a gente voltar para a tela cheia.
Então, falamos dos fatores às pessoas, né? E agora falar um pouquinho dos fatores ligados às organizações, né? O que acontece dentro da organização que influencia a nossa felicidade no trabalho? Então, condições físicas e localização, que isso com a pandemia acabou ficando um pouco mais fraco, ou não, né? Se você está em casa com uma condição que não é muito legal, você acaba ficando incomodado, né? Quando eu fiz a minha coleta de campo, a questão do deslocamento era uma coisa que incomodava muito as pessoas, agora com o trabalho remoto isso sumiu, né? Esse fator sumiu. Cultura, clima organizacional, treinamento, oportunidade de crescimento, o suporte que você sente da organização e a segurança de que você não vai ser demitido a qualquer momento. A carga de trabalho é uma coisa interessante, porque carga de trabalho, a gente fica pensando assim, se eu trabalhar muito, eu vou ser menos feliz, né? Vou ser mais infeliz no trabalho. Mas o que eu vi no meu estudo é que se você trabalhar muito pouco também, né? Quando você vai para o trabalho e você não tem o que fazer, ou você não tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho, também é ruim, né? E, finalmente, dentro dos fatores ligados à organização, tem a questão da remuneração, que é um outro ponto também bastante controverso, né? Tem muita gente que concorda lá com o Adam Smith, né? E muita gente que está lá dentro daquela categoria do job, não da career, do calling, assim, não, eu vou ganhar mais, vou ficar mais feliz. Isso é verdade? Sim, isso é verdade até um determinado patamar. Tem um estudo do Kahneman, no qual ele viu, logicamente, esse estudo está dentro de um contexto de uma população nos Estados Unidos, mas o ponto é que até 75 mil dólares por ano, sim, quanto mais você ganha, mais feliz você é, porque você tem mais segurança, né? Porque você consegue viabilizar as coisas mínimas para a tua família ficar bem, mas depois desse ponto fica flat, né? Vira um platô, então faz muito pouca diferença. Na verdade, o que faz diferença é a tua comparação com os teus pares, né? Tem um outro estudo muito, muito interessante que perguntava assim: você prefere ganhar, não vou me lembrar os números exatos, mas é alguma coisa assim, você preferia ganhar 30 mil num lugar que todo mundo ganha 50, ou você preferia ganhar 15 mil num lugar que todo mundo ganha 10? E, por incrível que pareça, as pessoas preferiam ganhar 15 num lugar que todo mundo ganha 10, porque o teu padrão de comparação com os outros tem uma influência também em como você se sente, né? Então, foi o que você falou, um assunto super amplo e complexo. Mas só para finalizar essa questão dos fatores, tem os fatores ligados à função, né? Que teve a pergunta lá do propósito, assim, o que você faz, né? Que você fica lá sentado, não sei quantas horas por dia fazendo, faz diferença. Mas o principal em relação à função é a autonomia, né? Quando você tem alguém que micromanagement, se microgerenciando é chato. Quando você tem autonomia de decisão, de como é que você faz, como é que você programa e tudo mais, e também é uma coisa que influencia bastante a felicidade. Então, é muita coisa, né? Que a ciência já descobriu que influencia como você se sente em relação ao trabalho. E é interessante essa questão da comparação. Eu hoje estava lendo o livro do Mo Gaudat, que é um executivo do Google, escreveu um livro também, Solve for Happiness, e ele fala que ele estava tendo uma carreira super ascendente e mudaram para Dubai. Ele foi em Dubai, você disputava vaga na rua com Porsche, com Mercedes, com Lamborghini. Então, você entra numa comparação, nunca está bom, né? E você entra A nessa esteira sua esteira hedonística, né? hedônica, a sua esteira Hedônica. hedônica, e você não chega nunca, né? Então E você não chega nunca. é complicado. Eu tive uma experiência pessoal bem menor, eu nunca dei muito valor a isso, mas eu, quando saí do mestrado na Coped, eu fui contratado pela Busari e a gente tinha um Vectra, que era o carro, que era uma coisa louca aqui no Rio. Eu com 28 anos de ganhar um Vectra. Só que aí me mudaram para São Paulo, e São Paulo leva todo. Vectra era o de menos, né? Então também deu uma. É bom que você mantenha o pé no chão, mas vamos voltar aos assuntos importantes. Não, isso é Você, na sua importante também, que tese. são boas ilustrações, né? Obrigado. Fico feliz. Na sua tese, você passou, né, por todos esses pontos da revisão da literatura, que você sintetizou agora super bem. Agora, a sua pesquisa específica, assim, qual foi aquela pergunta de banca, né? Qual foi a sua contribuição? O que você descobriu com a sua pesquisa que você acha que Então, realmente é interessante? a minha pesquisa, só para quem não conhece, eu fui estudar
o quanto que as pessoas são mais ou menos felizes nas suas experiências de trabalho, e eu foquei em middle managers, na camada de gestão intermediária das empresas, que é a camada que é considerada a mais sofrida dentro das organizações. Então, os gestores que estão me ouvindo aqui devem saber do que eu estou falando. Também existem vários estudos mostrando isso, assim, o pesadelo da gerência, enfim, porque é uma camada que está pressionada pela alta gestão, que está cobrando resultados, não tem aquela autonomia que eu acabei de falar para tomada de decisão mais estratégica, tem, obviamente, autonomia dentro das suas áreas, tem que defender essa estratégia maior e essas diretrizes maiores para a sua equipe, ao mesmo tempo sofre a pressão da equipe quando as coisas não vão bem ou quando as coisas não estão legais, ela faz esse meio de campo. Então, eu fui olhar para... Foi o que eu falei lá no início, que eu queria estudar o mundo, mas numa tese de doutorado você precisa fazer um recorte, então eu escolhi esse recorte que eu achei que era interessante. E eu me baseei nas narrativas desses middle managers, né, da sua trajetória profissional. Então, fui conversar com eles e tem uma série de histórias, e histórias bastante impactantes. Tinha dias que depois das entrevistas eu não conseguia nem dormir direito, de não impactada que eu ficava pelas histórias. Então, assim, aqui super resumidamente, né, eu acho que, como a pergunta foi o que faz as pessoas serem mais ou menos felizes nas suas experiências no trabalho, olhando lá para todos esses fatores que eu falei aqui super rápido, mas que tem mais coisa, tem mais detalhe, se eu pudesse elencar o que é mais importante, primeiro é a questão das diferenças individuais, né? A gente falou muito lá dos fatores individuais, olhar para cada indivíduo com as suas particularidades, né? Então, é mais importante você buscar um fit, né? Como a gente chama na academia, que hoje em dia é um match, né? É um match da pessoa com a cultura da empresa, o match da pessoa com o tipo de trabalho que ela faz, o match com os colegas, isso se chama, tem person organization fit, person job fit, person group fit. Então, assim, o quanto que essas pessoas, quanto é que essas pessoas não, uma pessoa combina com aquela posição, naquela organização, naquele determinado momento. Isso é o mais importante. E entender, para as empresas, então, de um lado, as pessoas entenderem que elas têm um papel ativo nisso, porque a empresa não tem como saber como é que elas são, né? Elas têm que saber como elas são, elas têm que se conhecer, nós temos que nos conhecer para entender se aquela circunstância, se aquela situação é adequada para a gente. Por outro lado, a empresa, ela tem que fazer um esforço para enxergar as pessoas de forma individual. Hoje em dia não se enxerga clientes de forma individual, não tem tecnologia para isso, não tem Big Data, CRM, porque as empresas não podem enxergar cada um individualmente, né? As soluções nas empresas para colaborador costumam ser do formato one size fits all, tanto porque é mais fácil de implementar, como a gente tem algumas restrições de legislação de não poder ter diferença de benefício e tudo mais. Mas você quer ver um exemplo? Imagina que você tem uma campanha de venda ou uma campanha de bater qualquer tipo de meta e que a premiação é uma viagem internacional. Eu vi isso numa empresa. Então, uma viagem internacional, sei lá, para a África do Sul, super bacana, vou andar com elefante e tudo mais. Agora, você imagina uma pessoa que acabou de ter um filho. Claro. Entendeu? Vai deixar seu cônjuge em casa com uma criança, isso não é legal, né? Então, ou uma pessoa que é promovida para um cargo, ela vai ter que começar a dar um monte de reuniões e apresentações para um monte de gente, a pessoa é tímida, ela gosta de ficar fazendo lá o Excel dela, né? Então, entender essas diferenças individuais vai fazer com que a empresa consiga trazer ações que sejam mais aderentes ao que as pessoas querem, gastando até menos recursos, né, investindo menos recursos e tendo melhores resultados. Então, diferenças individuais é protagonismo do indivíduo, né, de tomar as rédeas disso, entender que se conhecer é importante e comparar o fit e essa questão do one size fits all versus o conhecimento individual. Segunda grande descoberta lá, que não é uma descoberta porque todo mundo já sabe, mas foi uma visão um pouquinho diferente, é o papel do gestor. É engraçado que eu consegui visualizar um gestor como uma lente, como um óculos. Por que isso?
Porque o primeiro fator, o gestor foi o fator mais mencionado. Eu quantifiquei, acabei como eu sou engenheira, né? Eu peguei todas as narrativas lá e eu quantifiquei tudo dentro das narrativas, contei tudo e tudo mais. Foi a coisa mais falada, o fator mais falado foi o gestor. E o gestor funciona como uma lente. Ou seja, se tem uma organização que é super bacana, mas um gestor que não é legal, a forma como você enxerga a organização está deturpada porque você está com o grau errado lá do teu óculos. Por outro lado, se você tem uma organização que não é muito legal, mas você tem um gestor muito bom, você consegue ser mais feliz, porque o gestor ele serve como um colchão de pressão ou de uma bola que vem quadrada e ele arredonda, né? Então, é por isso que dizem, né, que as pessoas não deixam as empresas, elas deixam seus gestores, né? Então, realmente o gestor ele é super relevante e o gestor ele tem um papel naquele primeiro ponto do conhecimento individual. Como o gestor está lá no dia a dia com os funcionários, ele consegue entender melhor o que é importante para ele. Terceiro, são quatro. Terceiro, relações com colegas e clima organizacional foram os pontos que mais diferenciaram experiências positivas e negativas. Eu fiz uma árvore de decisão, né? Obviamente, minha tese era quantitativa, era qualitativa, mas eu fiz uma licença poética para entender os dados, e relações com colegas e clima organizacional. E, por fim, uma coisa interessante é que não tem one silver bullet. Então, a gente dizer, o que eu faço aqui para melhorar a felicidade dos meus funcionários? O que vale é o efeito combinado de todos esses fatores. As pessoas elas são felizes no trabalho por causa de algumas coisas e elas são felizes apesar de outras coisas. Então, é uma composição. Imagina aqui, você tem um conjunto de indicadores, né, lá na sua meta, e aí você tem lá uma composição. Então, alguns estão para cima, alguns estão para baixo, e a resultante é como você se sente, né? Não tem o silver bullet, é esse efeito combinado. Infelizmente, tem que olhar para tudo. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, os fatores, só tem uma notícia aqui. Os fatores influenciadores estão mudando o tempo inteiro. Aquelas coisas que a gente falou, falei lá do ciclo de vida, né? Em que momento que eu estou no meu ciclo de vida. Eu trabalhava longe, agora eu trabalho perto. Eu tinha uma mesa bacana lá, agora eu tenho que trabalhar na mesa da cozinha. As coisas vão mudando o tempo inteiro. E a felicidade é um estado transitório, né? Então, é porque essas coisas vão mudando o tempo inteiro. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que estar o tempo inteiro reavaliando, né? O que é importante para mim? O que é prioritário para mim? Qual que é a minha demanda nesse momento? Onde eu estou? Casa ou não casa? Mudou alguma condição, né? Lógico que ninguém vai sair correndo e mudar de emprego, até porque às vezes tem circunstâncias de mercado que influenciam. Uma vez me perguntaram assim: Gisela, como é que eu faço com essa história toda de felicidade que você está falando quando o mercado está muito ruim e eu não consigo emprego, né? Ou quando eu estou precisando de dinheiro? É a mesma coisa. Vocês lembram que a gente falou lá de remuneração de dinheiro? Você está lá avaliando todos aqueles fatores. Simplesmente tem horas que o dinheiro sobe. Se o dinheiro sobe, você está num lugar que está te dando dinheiro suficiente, mesmo que os outros indicadores não estejam, os outros fatores não estejam tão bons, no conjunto aquilo está funcionando para você, né? Você ter feliz por causa do dinheiro e apesar das coisas que estão te apurrinhando. Para as organizações que querem, né, e hoje as organizações cada vez mais querem, elas têm que estar olhando isso o tempo inteiro, tem que estar monitorando isso com tudo, né, com todos os indicadores, tem que estar monitorando. Hoje em dia tem um papel novo, né, no mercado, que é o Chief Happiness Officer, que tá, o Gibi não gosta muito. Assim, eu não gosto muito de modismos, mas então, vai lá, eu acho que assim, acho que o Chief Happiness Officer ele não necessariamente ele é um cargo novo que vai sentar no board da companhia. Ele pode ser mais um chapéu. Então, se deu esse nome para ter um awareness maior dentro da companhia, né? E alguém vai pegar isso, ou um grupo, na verdade, isso é uma responsabilidade compartilhada, isso não é um papel do RH, isso, como eu falei lá do gestor, isso é de cada um. Eu sou dona da minha própria felicidade, que é de cada gestor e é da companhia. Então, se isso é o preço que se paga, né, para ter um awareness maior dentro da empresa e isso trouxer um movimento positivo, tem os seus prós e tem os seus contras. Então, a gente vê um movimento no mercado muito grande. Eu acho que o principal é o seguinte: a minha geração, a nossa geração, e eu acho que de uma parte das pessoas que estão nos ouvindo, ela não foi criada para ser feliz no trabalho. Né? Ela foi criada para ter sucesso no trabalho. Isso é uma coisa completamente diferente.
um bom trabalho, né? Quando a gente entrava na faculdade, tinha uma fórmula conhecida e uma fórmula única. Você vai entrar numa empresa boa, de preferência, uma multinacional, grande, né? Vai receber um bom salário, de preferência com bons benefícios, com o Vectra que você ganhava, vai ter uma oportunidade de crescimento vertical e vai chegar até CEO. Isso era para mim, era para você e era para qualquer um que estivesse na nossa turma de engenharia ali, né? E o que esse estudo traz de conclusão é que não existe um bom trabalho, existe um trabalho bom para você em um determinado momento, né? Então, você ter a consciência disso e a empresa ter a consciência de que ela tem que te prover isso, eu acho que essa é a minha humilde contribuição com a minha tese. Sensacional. E eu acho que a nova geração, nossos filhos, talvez já não enxerguem, não veem da mesma maneira o que é um bom trabalho, ou nem sabem, né, nesse mundo líquido que a gente vive, eles querem justamente ir vivendo esses momentos, estar aprendendo, né, a cada momento. Então é bacana. A gente falou de faixa etária, dessa diferença, né, os 50 é um momento pior. Agora vamos complicar mais um pouquinho. Diferenças culturais. Você acabou de vir dos Estados Unidos, quer dizer, imagino que talvez tenha uma diferença até em como o tema é pesquisado, né, nos Estados Unidos ou no Brasil, por exemplo, e diferença da cultura mesmo do país em relação à vida e trabalho, né? Porque eu muito tempo pesquisei negócios internacionais, eu sei que o americano ele divide mais, né? Tem a persona dele familiar, com os amigos, tem a persona profissional. No Brasil, nós somos muito mais misturados, nós somos aquela mesma persona, independente do contexto. Você chegou a se debruçar um pouquinho nisso, nas diferenças culturais? Na verdade, não uma diferença cultural, academicamente falando, mas eu posso trazer um pouquinho da experiência de vivenciar o assunto de happiness at work nos Estados Unidos. Primeiro é o seguinte, lá nos Estados Unidos, as grandes universidades, Yale, Harvard, Berkeley, todas elas têm cursos de felicidade. E são cursos que são sempre os cursos mais procurados da universidade, com milhares de inscritos, 2.000 inscritos e tudo mais. São cursos que normalmente são mais ligados à faculdade de psicologia, mas como eles são eletivas, todo mundo pega, então é um boom. Inclusive, tem um curso da faculdade de Yale, da Dr. Laurie Santos, que ele tá de graça no Coursera, quem tiver interesse pode procurar lá. Mas eles são cursos de felicidade de uma forma geral. Como eu falei antes, a professora que me recebeu lá, ela criou o primeiro curso de Happiness at Work dentro de uma business school nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, a primeira faculdade, né, a primeira universidade a ter um curso de felicidade foi a Universidade de Brasília. Depois foi em Santa Maria, depois teve no Piauí, hoje já tem algumas outras, né, na PUC do Rio Grande do Sul, Positivo, mas ainda são iniciativas isoladas. Mas o mais interessante é que aqui no Brasil, os primeiros cursos de felicidade foram em escolas de engenharia, né? O que deve explicar por que eu estou estudando felicidade agora, né? Mas voltando à questão lá das diferenças, nos Estados Unidos eu sinto uma integração maior da universidade com as empresas, né? E aí, a consequência desse movimento é que esses alunos, todos esses milhares de alunos, a turma que eu assisti dessa minha professora, sem brincadeira, tinham 286 alunos dentro da sala. Eu nunca vi uma coisa dessa. Foi uma experiência única. Sala de aula presencial. Então, você tem milhares e milhares de alunos sendo treinados, né, sendo capacitados e sendo conscientizados desse tema. É uma força de trabalho enorme, né, um contingente enorme entrando no mercado com essa consciência. Então, isso por si só já traz uma mudança, né? Você falou lá do teu filho, ele não fez o curso de felicidade, mas, enfim, ele vai encontrar no mercado de trabalho os gestores dele já mais, pelo menos lá nos Estados Unidos, a gente espera que aqui no Brasil a gente consiga trazer esse movimento também, mais consciente, sabendo essas coisas que a gente está discutindo agora, né? Ou os empreendedores de sucesso também nas suas empresas, trazendo isso, podendo tomar decisão, beneficiando as equipes, beneficiando eles mesmos, né? Sendo mais felizes e os resultados das empresas. A geração anterior, né, a nossa geração, a geração que estava o que está no comando ainda agora, na alta gestão, ela foi formada em MBAs clássicos de business schools americanas, de top management schools. Na verdade, a gente aqui no Brasil segue esse modelo e segue as coisas que sempre foram relevantes, né, de resultado, de efetividade, de eficiência, e que isso tem
mudado. Essa geração nova, pegando o gancho do Ricardo, né, que eu tenho uma filha adolescente também, tem muito esse negócio do propósito. Você vê eles querendo ser feliz em tudo que eles fazem, se aquele negócio não traz uma retribuição, não vai fazer, né? E eles podem fazer isso. Por quê? Porque a gente trabalhou muito, às vezes sem propósito, e consegue dar um conforto para eles. Só que o que a gente vê também é que uma grande parte desse trabalho com propósito ainda não consegue ser remunerado nos patamares dos, digamos assim, trabalhos sem propósito. Então, a gente está num movimento de pêndulo, né? De uma geração ou duas gerações, talvez a geração dos nossos pais também, trabalhando muito por trabalhar, porque precisava dar uma vida melhor, e uma geração agora que tem um conforto, graças a Deus, que a gente consegue dar, né? Alguns mais, alguns menos, mas que talvez precise encontrar uma forma de capitalizar, né, em cima disso, senão a geração dos filhos deles vai ter que estar trabalhando também de qualquer forma. Eu saiu um artigo, tem 1 ou 2 semanas, que diz que pela primeira vez a geração nova vai ganhar menos do que a geração anterior. Então, eu estudiosa do tema, acho ótimo que se tenha essa preocupação, mas pragmaticamente, como mãe, né, eu espero que a gente consiga encontrar uma via aí no meio do caminho, né? Enfim. Eu tinha grandes esperanças do Ricardo me sustentar, então vai bem. Não vamos pensar nisso agora. Posso bater um papo com ele. Falando um pouquinho de futuro, né, nós já começamos a falar um pouquinho de tendência para o futuro, e aí só explicar um pouquinho, eu sou um pouco implicante, acho que eu estou ficando velho, com 50 anos, né, com o Chief Happiness Officer e tal, porque meu medo, eu já vi coisas assim, e aí daqui a pouco isso vai virar uma métrica, e daqui a pouco vai ser responsabilidade do funcionário ser feliz. Pô, você não está feliz, né? É quase que o carnaval compulsivo. Como é que você não gosta de carnaval? Eu não gosto. Eu sou isso que acadêmico você de falou, Frankfurt, nem né? estava aqui no meu roteiro, mas isso que você falou é muito interessante. Quando eu comecei a estudar felicidade, eu fui procurar uns contrapontos. Então, tem alguns estudiosos que são completamente contra esse awareness da felicidade, esse foco na felicidade, porque diz que isso gera mais infelicidade ainda, porque você se sente pressionada a ser feliz, né? Né? Na era do Facebook, eu sou velha, sou Facebook, minha filha só está no Instagram, mas assim, na era das redes sociais, você vê a felicidade do outro e você se sente infeliz, né? Com a questão lá da comparação, porque o outro está mais feliz do que você, porque a vida é um conto de fadas. Então, realmente, tem que tomar cuidado com a panaceia, tem que extrair as coisas boas, né? Porque tem coisas boas, e eu encaro mais o Chief Happiness Office como um símbolo, né? Do que como um papel mesmo. Dentro das organizações, eu acho que então ele tem a sua relevância. É porque o papel das organizações, sim, do que uma pessoa com um cargo, com um salário nababesco, entendeu? Não, perfeito. Não, e era mais uma provocação mesmo, mas eu acho que não tem dúvida que a gente tem que estar consciente desse assunto. Você vê a pesquisa sobre felicidade evoluindo para algum tópico mais específico daqui para frente? Ou é uma consolidação? Enfim, o que você acha? eu acho assim, o ponto que a gente está de pesquisa de felicidade e da discussão da felicidade, eu costumo comparar com outros movimentos que eu observei no mercado dos últimos anos. O primeiro é o seguinte, teve uma migração do foco no produto, que as empresas acharam que o fato de ter um produto bom, um serviço bom, era suficiente para ter sucesso, e não é verdade. Elas acabaram migrando para o cliente, né? Eu já falei lá atrás da comparação com o cliente. Então, começou uma era de foco no cliente, o cliente é o rei, customer experience, branding, jornada do cliente e tudo mais. Eu estou vendo isso acontecer muito similar para dentro das empresas como uma coisa boa. Então, a gente começa a ver employee branding, employee experience, jornada do funcionário. Então, tem um conjunto de disciplinas para serem estudadas, né, de ferramentas. A minha conversa aqui com vocês hoje é num nível muito mais conceitual, né? Assim, tem que ir pé no chão, como é que eu faço isso na prática, como é que eu monitoro, né? Como é que eu ajudo, como é que eu faço o CRM do funcionário e tudo mais. O que me preocupa um pouco é que, ao contrário do cliente, que quando você dá o foco no cliente, você vê o resultado imediato nas vendas, o funcionário, o resultado é um pouco mais indireto, lá na redução do turnover, e aí os resultados de produtividade, que você não consegue nunca dizer se linkar direto, porque tem um monte de outros
fatores envolvidos, então tem que ver se isso vai ficar. A outra comparação que eu gosto de fazer é dessa questão do foco do funcionário com a questão de responsabilidade social, sustentabilidade, agora com ESG, são coisas certas a fazer, né? Querer o bem-estar do funcionário é a coisa certa a fazer, independente se o resultado vai melhorar ou não vai melhorar, né? Você fazer uma pessoa ter um burnout ou ficar doente dentro da tua organização não é uma coisa legal. Isso tem um aumento de conscientização, tem uma questão que muita gente diz, se faz isso só por causa de marketing, de exposição positiva da marca. O que a gente pode fazer aqui é aguardar, né, observar, torcer e trabalhar tanto na academia quanto nas organizações para que a gente tenha pessoas mais felizes no trabalho. Deixa eu terminar com uma pergunta pessoal. Depois dessa tua pesquisa toda, você na sua vida mudou alguma coisa para ficar mais feliz no trabalho ou na vida? Mudou. Assim, a consciência de que tem todos esses fatores, a consciência desses mecanismos, como, por exemplo, essa história do set point. Essa história do set point é engraçada. Logo depois que eu defendi minha tese, uma das professoras da banca me mandou um e-mail, foi quando ela me mandou com as notas dela, ela falou assim, e aí, Gisela, você está feliz? Eram uns 2, 3 dias depois. Eu falei assim, eu fiquei muito feliz nas primeiras 48 horas, agora já voltei para o meu set point. Mas, assim, você entender o que está acontecendo faz com que você lide melhor com tudo. Então, assim, as coisas continuam acontecendo, então você tem perrengue no trabalho, você tem apurrinhação, você tem coisa boa, mas você entender como é que essas coisas se somam, né? E quando você fica muito chateado com alguma coisa, qual é a coisa que é mais importante para você naquele momento, para ver se aquilo você deve ser um fator para você fazer algum movimento ou não. Então, entender o fenômeno, que era o meu objetivo principal, tem me ajudado muito no meu dia a dia no trabalho, e eu espero que ajude vocês de alguma forma também. Com certeza, teve gente aqui falando que está louco para ler sua tese. Não sei minha se tese, eu não vou fazer de doutorado. Eu não vou fazer isso com ninguém, mas eu tenho artigos menores que aí posso dividir com quem quiser, que vai ser um prazer. Encarem a tese, não tem problema não. Entra no site da Copiad, Biblioteca Copiad. Não sei se já quem tá quiser lá me procura nas redes sociais, no LinkedIn, tá no Facebook, me manda um e-mail, gisela.sender@copiad.ufrj.br. Estou super à disposição, adoro falar desse assunto, tomara que dê tempo de fazer a pergunta. Não, muito bom. Isso. Então, fica o convite, fica aberta aí a porta que a Gisela abriu. Eu acho que esse é um tema fantástico. Você sabe que no Copiad nós somos rigorosos com o tempo, então esse era o tempo que nós tínhamos, né? Vamos respeitar o de 6 às 7. Eu queria agradecer muito, né, a generosidade da Gisela em vir conversar conosco. Esse assunto é interessantíssimo, né? É importantíssimo. Eu espero que vocês tenham ficado tão felizes quanto eu fiquei, né, de ter tido esse bate-papo. Muito obrigado, Gisela. Obrigada a você pelo convite, obrigada a todos que participaram. Um beijo, sejam felizes. Muito bom. E vocês, por acaso, ficarem com saudade desse bate-papo, ele vai estar disponível no YouTube, eu acredito que daqui a um dia ou dois. É só procurar lá no YouTube, Diálogos Copiad, que vocês têm acesso a toda a série, né? O poeta Manuel Bandeira diz que saudade é a felicidade que ficou. Então, voltem, né, a esse bate-papo sobre felicidade. Eu acabei minhas citações por hoje, trocadilhos com o tema felicidade. Agradeço a todos que participaram. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Gisela. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.